Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um tema muito importante na literatura medieval, as cantigas trovadorescas, mais especificamente a cantiga de amigo e a cantiga de amor. É muito importante ressaltar que essas produções surgiram na Idade Média, em um contexto onde a poesia era marcada pela música e pela oralidade, ou seja, eram textos feitos para serem cantados. Essas cantigas eram escritas em galego-português, que foi uma das primeiras formas da nossa língua e fazem parte da produção literária dos trovadores e revelam valores, sentimentos e relações sociais daquela época. Primeiro, eu vou falar sobre a cantiga de amigo. Quem fala nela geralmente é uma voz feminina, uma mulher que expressa os sentimentos como saudade, tristeza, esperança ou preocupação em relação ao amado. E uma característica muito marcante é que essa mulher costuma conversar com os elementos da natureza, como o mar, os rios, as flores, ou até mesmo com a mãe e as amigas, ou com algum elemento do cotidiano. Nela há um tom de delicadeza e de intimidade, como se a voz poética estivesse desabafando seus sentimentos. Essa cantiga costuma ser mais simples de linguagem, mais musical, mais repetitiva. E essa repetição reforça a emoção do texto. A repetição e o paralelismo são recursos que davam ritmo ao poema e facilitavam a memorização, já que eram textos cantados. E o outro é a cantiga de amor. E nele, quem fala é um homem apaixonado que sofre por um amor idealizado, quase sempre impossível. O homem se coloca em posição de submissão diante da mulher, que costuma ser tratada como superior, inacessível e perfeita. Por isso, o tom da cantiga de amor é mais formal, mais contido e sofrido. Então, enquanto na cantiga de amigo nós temos uma emoção mais espontânea e delicada, na cantiga de amor aparece uma linguagem mais cortês, em respeito à dama e com um sentimento sofrido e idealizado. O poeta quase sempre expressa dor, esperança e devoção, mas sem alcançar plenamente o objeto amado, vendo ela somente de um modo idealizado. A diferença entre elas ajuda a entender como a literatura medieval representava as relações afetivas de maneira bastante marcada pelas convenções sociais da época. Além dessas duas cantigas, também existiam as cantigas de escárnio e maldizer, que eram voltadas para a crítica e para o humor. A de escárnio fazia críticas de forma indireta, usando ironia e duplo sentido. Já a de maldizer era mais direta e ofensiva, chegando até a citar nomes. Mas por que é importante estudar essas cantigas hoje? É importante porque elas ajudam a entender o início da literatura em língua portuguesa e mostram como os sentimentos humanos já eram representados artisticamente há muitos séculos. Além disso, elas permitem que os alunos percebam como a literatura se relaciona com a cultura, com a sociedade e com o contexto histórico de cada época. Então, mesmo sendo textos medievais, as cantigas ainda dialogam com a gente, principalmente quando falam de amor, saudade, sofrimento e relações humanas. Para finalizar, eu acredito que trabalhar as cantigas em sala de aula é uma forma interessante de aproximar os alunos das origens da literatura portuguesa e também mostrar que a literatura não é algo distante, mas uma expressão da experiência humana ao longo do tempo.